Explosões de rochas espaciais é algo bem comum em nossa atmosfera, e todos os dias algum meteoro rasga o céu em alguma parte do planeta. Boa parte delas são rochas pequenas e não causam eventos tão expressivos. Mas às vezes algum asteroide de menor porte dá de cara contra a nossa atmosfera e pode causar um evento na ordem de várias toneladas de TNT. Bom, um desses eventos intensos ocorreu bem acima do estado do Amazonas no último domingo, dia 3 de abril. O fenômeno foi tão intenso que foi capturado pela própria NASA, teve dados inferidos por instrumentos no espaço e por sensores instalados em algumas regiões do planeta. No vídeo de hoje, vamos entender exatamente o que aconteceu e ver o que foi registrado desse fenômeno. A formação do nosso sistema solar ocorreu por um fenômeno conhecido como acreção planetária. Esse tipo de formação de planetas se dá basicamente quando partículas de matéria dentro da nebulosa que cercava o jovem Sol se aglutinam para formar corpos cada vez maiores em um efeito de bola de neve. Esse processo durou vários milhões de anos, dando forma a cada planeta que temos hoje em nosso sistema solar, mas nem todo o material da nebulosa foi usado e se tornou necessariamente um planeta. A acumulação de matéria que ocorreu ao redor da estrela formou também cometas, asteroides, luas e qualquer outro corpo que hoje orbite o Sol. Em alguns casos, como vemos em planetas anões e asteroides, a aglutinação de material conseguiu formar objetos menores, o que fez muito material restar ao redor da estrela. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade dos planetas principais foram limpando as órbitas, e comparado com o sistema solar de bilhões de anos atrás, hoje a população de corpos menores nas redondezas planetárias diminuiu bastante. No entanto, essa limpeza ainda ocorre até hoje e restam muitos asteroides orbitando a estrela, alguns do tamanho de um grão de areia até aqueles que medem o tamanho de um carro. O fato é que as redondezas do sistema solar ainda possuem muitos corpos menores que ainda podem cair aqui na Terra. Pensando por esse lado, a NASA criou um programa conhecido como NEOS, uma sigla em inglês que significa Objetos Próximos à Terra, que já descobriu pelo menos 90% dos asteroides com mais de 1 km que devem existir nas redondezas do nosso planeta, e que agora já foca na descoberta de asteroides com pelo menos 140 metros de diâmetro. Até o momento da gravação deste vídeo, a NASA já tinha contabilizado 881 asteroides, com pelo menos 1 km de diâmetro, cerca de 10.035 asteroides com mais de 140 metros e já contabiliza 29.000 NEOs quando consideramos outros tamanhos diversos. Aliás, a NASA só caracteriza um asteroide de NEO se a órbita dele o aproximar da Terra pelo menos 7 milhões de quilômetros. Pois é, esses dados demonstram que existe uma população bem considerável desses astros ao redor do nosso planeta. Mas não precisa necessariamente ficar preocupado, pois nenhum deles representa uma colisão real sequer para o próximo século. O problema mesmo está na concentração de asteroides menores e mais difíceis de serem detectados. Para descobrir um asteroide, os astrônomos costumam usar telescópios com câmeras muito velozes e sensíveis, mas às vezes os corpos menores de algumas dezenas de metros podem passar despercebidos até pelos melhores equipamentos. Não é à toa que já aconteceu de descobrirmos asteroides apenas algumas horas antes de colidir com o planeta, ou só percebemos depois que a rocha já tinha passado por aqui. Mas por que é tão difícil assim? Bom, para detectarmos qualquer rocha no espaço, é necessário que ela tenha tamanho suficiente para que exista uma área de superfície capaz de refletir a luz do Sol e não tornar o asteroide tão escuro. A composição da rocha também pode causar o que os astrônomos chamam de bom albedo,
ou seja, um fenômeno que indica o índice de refletância da rocha espacial. E temos também que ter um bom telescópio com câmeras velozes e sensíveis a baixa luz. Esse último pode ser um problema, pois às vezes não temos telescópios varrendo completamente o céu a todo instante. Foi uma dessas rochas que passou despercebida que veio adentrar o céu bem acima do estado do Amazonas. E acredite, o evento foi tão intenso que foi detectado por sensores de infrassom que a NASA usa para monitorar outras rochas espaciais que venham adentrar a nossa atmosfera. Infelizmente, esse grande meteoro da vez não foi registrado por nenhuma câmera diretamente, mas outros registros de outras formas também mostram a intensidade do fenômeno. De acordo com relatos de moradores do município de Tefé, o evento ocorreu por volta das 21h30, gerando um enorme flash capaz de transformar a noite em dia. As imagens registradas por uma câmera de segurança apontada para o solo demonstram o potencial do brilho que foi registrado quando a imensa rocha rasgou o céu em velocidades superiores a 70.000 km/h. No ápice do brilho, o objeto parece ter atingido uma magnitude parecida com a do Sol. Mas mesmo que esse dado não possa ser inferido exatamente, o flash conseguiu ter potência suficiente para ser detectado pelo sistema de monitoramento de raios do satélite GOES-16, orbitando o planeta em órbita geoestacionária de 32.000 km de altitude. Originalmente, o sistema foi instalado no satélite para monitorar descargas elétricas que ocorrem nas nuvens. Mas quando uma rocha espacial entra na atmosfera, ela pode gerar energia suficiente para que esse sensor capture o flash, mesmo localizado no espaço. Por último, o registro que mais impressionou foi a captura da explosão através da rede de sensores do infrassom administrada pelos Estados Unidos. A rede foi construída originalmente para detectar explosões de bombas atômicas a milhares de quilômetros de distância, mas como a rede trabalha com frequências sonoras bem abaixo daquelas que os nossos ouvidos conseguem ouvir, de 20 Hz aproximadamente, elas conseguem se deslocar por grandes distâncias através do ar. E uma explosão de uma rocha espacial pode sim ser detectada dependendo da intensidade. Dada a intensidade da detecção vista nos sensores, a NASA calculou que a energia do evento foi equivalente à explosão de 95 toneladas de dinamite. E para um evento dessas proporções, certamente o asteroide tinha 1 metro de diâmetro e 2 toneladas de massa. Isso abre possibilidades para que fragmentos tenham caído em solo, mas as imagens via satélite mostram que a região da queda pode não ser muito favorável para as buscas. Afinal, estamos falando de uma cidade cercada por vegetação densa da floresta amazônica. De qualquer forma, deu para perceber que tal fenômeno foi muito intenso, pois não são todos os meteoros que são detectados tanto via satélite quanto pela rede de infrassom. Ou seja, mesmo sem uma imagem direta da rocha como estamos acostumados, é incrível termos tantos dados inferidos sobre esse acontecimento. Esse aqui não é um caso exclusivo de grandes meteoros no Brasil, mas em 2020 um superbólido, que é o nome dado a esses meteoros muito luminosos, veio a cair no sul brasileiro, e esse do Amazonas certamente deve ser muito parecido. De qualquer forma, esse aqui é o lembrete que devemos ficar de olho nas estrelas, pois a qualquer momento um grande meteoro pode rasgar o céu bem acima de nossas cabeças. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!